Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que essa bênção, meus amados, não seja apenas uma palavra ao vento, que ela desça sobre a sua vida agora, nesse exato momento, como o orvalho desce sobre a relva. Que a paz de Deus, uma paz completa, perfeita, que excede todo entendimento, comece a envolver o seu coração agora. Eu quero que você saiba de uma coisa, desde já, você não está orando sozinho. Há um exército de irmãos e irmãs espalhados por todos os cantos, unidos nesse mesmo propósito. E mais do que isso, há o próprio Espírito Santo de Deus intercedendo por você e por nós, com gemidos inexprimíveis. Vamos agora invocar a presença dele. Vamos pedir que ele tome este lugar. Senhor, Pai de amor, Deus de bondade, não nos achegamos ao teu trono com ousadia, mas com profunda reverência, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do teu Filho, Jesus Cristo. Espírito Santo, és o Consolador, és o Ajudador. Precisamos tanto de Ti nesse exato momento. Agora, toma conta das nossas mentes. Toma conta das nossas emoções. Apague cada ruído do mundo. Silencia, Senhor, toda a voz de acusação em nossa mente, todo pensamento de ansiedade. Oh, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que a tua presença enche este lugar, meu Deus, como está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 33 e o verso 14. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Aleluia. E é isso que buscamos, Pai, tua presença e o teu descanso. Meus amados, talvez você tenha chegado aqui com o peso do mundo sobre os seus ombros. Talvez seu coração esteja disparado. Talvez a angústia esteja apertando o seu peito. Talvez você esteja enfrentando noites em claro, não sei. Preocupações que não te largam. Um medo que parece que nunca vai acabar. Você veio ao lugar certo. Não porque eu tenha a solução, mas porque aquele que é a solução está aqui. Amém? Você não está sozinho. Ele está aqui e ele se importa com você. Ele se importa com todos nós. Meus amados, meu nome é Eduardo Lemos. Sou seu irmão em Cristo. Alguém que também caminha nesta estrada da fé. Que também enfrenta lutas. Que também precisa diariamente da graça e da misericórdia do Senhor. E é como irmão que eu estou aqui hoje, não como alguém superior, não como alguém que tem todas as respostas, ao contrário, mas como alguém que, assim como você, precisa se agarrar nas promessas de Deus, para não afundar nas ondas da ansiedade e do medo. Aqui, no Missão por Amor, nós não somos apenas números, não somos apenas inscritos em um canal, nós somos uma grande família.
uma família espiritual que se reúne em torno de um propósito único: buscar a face de Deus Pai, encontrar refúgio na presença dele e caminharmos juntos, transformados pela palavra e firmes na esperança da volta de Jesus. E eu quero que você saiba de uma coisa: nós oramos por você diariamente. Quando você se inscreve no canal, você passa a fazer parte da nossa família de oração. E todos os dias, nos meus momentos de oração e da minha equipe de intercessão, nós nos lembramos de todos os inscritos do canal. Nós apresentamos cada um de vocês diante de Deus, pela sua vida, pela sua família, pelas suas lutas, pelas suas necessidades. Nós não sabemos exatamente o que você está passando, mas Deus sabe, meu irmão. Deus sabe, minha irmã. E nós colocamos toda essa família espiritual diante dele com fé. E não é só isso. Os pedidos de oração que você deixa nos comentários, nós levamos ao pé do trono da graça. Como está escrito no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 12, verso 23, nos ensina: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Por isso, eu quero te convidar agora. Se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não faz parte da Missão por Amor, clique no botão vermelho, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para que você não perca nenhum encontro de oração. Não é apenas para receber vídeos novos, é para que você faça parte dessa família. É para que diariamente nós possamos apresentar todos os inscritos diante do Pai. E se você já é inscrito, deixe agora nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser uma palavra, uma frase, uma lágrima escrita. Nós vamos ler, nós vamos orar, nós vamos levar ao Senhor. Nós temos um compromisso com vocês, um compromisso de amor, de oração e intercessão, de caminharmos juntos. Porque aqui no Missão por Amor, nós acreditamos nisso. Você não está orando sozinho. Enquanto você ora em sua casa, no seu trabalho, no seu quarto, nós estamos aqui, orando por você e com você, e por todos os nossos irmãos e irmãs que fazem parte desta obra. Amém? Deixe-me falar diretamente ao seu coração agora. Essa ansiedade que te persegue, ela tem nome? Ela tem algum rosto? Talvez seja o medo do futuro, aquela dúvida e se, que não te deixa dormir. E se eu perder o meu emprego? Talvez você pense. E se meu casamento não der certo? E se meus filhos se afastarem dos caminhos do Senhor? Talvez seja a sua preocupação. Talvez seja o cansaço espiritual, aquela sensação de que Deus está em silêncio. Você ora, você clama, mas parece que o céu é de bronze. Você lê a Bíblia, mas as palavras parecem não ter vida. Você se sente seco, vazio, sem forças para continuar. Perceba, o salmista sentiu isso também. Lá em Salmos, capítulo 42, o verso 5, ele pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Essa é a pergunta de hoje, não é? Por que essa perturbação? Por que esse abatimento? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 12, verso 25: a ansiedade no coração deixa um homem abatido. Você está abatido hoje? E esse abatimento pode até adoecer o seu corpo.
São dores de cabeça constante, aquela tensão muscular, aquela falta de ar, ou pode ser até mesmo aquele nó no estômago. Eu não sei. Talvez você esteja aqui hoje escondendo lágrimas, achando que ninguém vê, que ninguém entende, que você está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus está aqui. Vê você aí. Ele vê suas lágrimas no secreto. Ele vê o seu coração aflito. E Ele não está longe. Ele está perto. Mais perto do que você imagina. Apresente isso a Deus agora. Todos os seus pensamentos. Toda a tua inquietação. Fale com Ele no seu coração. Não precisa de palavras bonitas, meus amados. Fale do seu jeito. Ele entende a sua linguagem. Vamos abrir a nossa Bíblia. Você que pode, pegue a sua Bíblia nesse momento. Nós vamos ler. Nós vamos para um texto que é um bálsamo para os corações ansiosos. É aquela palavra gostosa que vem. Quem tiver a Bíblia e puder abrir, está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Você pode fechar os seus olhos se quiser, mas ouça com atenção, como se a própria voz de Deus estivesse falando agora. A palavra diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Perceba, meus amados, que o apóstolo Paulo não está dando uma sugestão, ele está dando uma ordem. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso não é opcional para o cristão. A ansiedade não pode ser o estilo de vida daquele que confia no Deus do impossível. Mas como nós podemos cumprir essa ordem, você deve estar pensando. Ele nos dá o método, o antídoto. Ele diz: antes, em tudo. Veja, em tudo. Não apenas nas coisas pequenas, nem só nas coisas grandes. Em tudo. Sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Isso significa, tire isso de dentro de você. Coloque para fora. Fale com Deus. Mas veja bem, pela oração e súplica com ações de graça. Não é só chegar reclamando. É chegar e dizer: Senhor, eu confio em Ti, pelo que estou passando. Eu te agradeço, porque Tu está no controle. Mesmo que nesse momento eu não esteja vendo. E então, o versículo 7 nos dá a promessa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa é a palavra, guardará. É um termo militar. Significa montar guarda. Proteger como um soldado protege uma fortaleza. A paz de Deus vai patrulhar os muros da sua mente e do seu coração. Ela vai impedir que a ansiedade entre novamente. Não é a ausência de problemas, é a presença de Deus na tempestade.
Em Isaías, capítulo 26, versos 3, temos uma âncora que diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Você está confiando, meu irmão? Você está confiando, minha irmã? A chave, então, é manter a mente firme nele, em Cristo Jesus. Não nos problemas, não nas circunstâncias, mas única e exclusivamente nele, em Jesus. Agora, meus amados, vamos entrar no lugar secreto. Vamos nos prostrar diante do Rei. Respire fundo. Se você estiver dirigindo, mantenha atenção na estrada, mas permita que seu espírito ore. Deixe de lado, por alguns minutos, as suas tentativas de resolver tudo sozinho. Muitas vezes nós achamos que podemos resolver tudo sozinho, mas chega um momento que a vida nos mostra que dependemos de Deus. Deixe agora de lado a sua força, deixe de lado a sua ansiedade. Entregue tudo isso ao Senhor. No primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos é ordenado: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É um ato de fé, meus amados. É como jogar um peso pesado para alguém mais forte. Se você não consegue carregar mais, entregue a Ele. Deus te convida ao descanso. Veja, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos de 28 a 30, Jesus mesmo diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não está pedindo, meus amados, para você se esforçar mais. Ele está pedindo para você descansar nele. Viu? Entendeu? Não fique carregando um peso extraordinário achando que você tem superpoderes. Descanse no Senhor. Trocar o seu jugo pesado da ansiedade pelo jugo suave da confiança de Deus. Entregar tudo a Jesus. Vamos fazer um exercício agora, nesse momento. Imagine que você está aos pés de Jesus, como Maria, aos pés do Mestre. Sinta o olhar dele sobre você. Aquele olhar que só Jesus tem, um olhar de compaixão, um olhar que não julga, não faz julgamento. Vamos agora, em voz alta, orar uns pelos outros. Eu serei a sua voz, mas essa é a nossa oração juntos, tá bom? Senhor Jesus, neste momento, eu trago diante de Ti cada pessoa que está me ouvindo. Pai, Tu conheces a raiz da ansiedade de cada um. Tu sabes de onde vem todos esses medos. Talvez sejam traumas do passado, feridas que nunca cicatrizaram, palavras duras que feriram a alma. Eu te peço agora, em nome de Jesus, derrama o teu bálsamo curador sobre todas essas feridas. Como está escrito no Salmo 147, verso 3,
Ele sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. Amém. Amém, aleluia. Cura, Senhor, a memória emocional, cura aquela sensação de rejeição, cura o medo do abandono, cura a mágoa. Amados, é a hora que você tem de apresentar a Deus aquela ferida antiga que você nunca contou a ninguém, aquilo que está no íntimo do seu coração. Coloca diante dele agora. Pai, em nome de Jesus, assumimos a autoridade que o teu Filho nos deu. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, eu declaro agora, espírito de medo, espírito da ansiedade, espírito do pânico, sai dessa vida, sai de todos nós, em nome de Jesus. E você diz amém. Você não tem lugar aqui. Esta vida foi comprada por sangue no Calvário. Nós não recebemos um espírito que escraviza, mas o espírito que liberta. Amados, eu profetizo sobre a sua mente. Tome posse da mente de Cristo. Cada pensamento cativo, cada pensamento de desespero, cada pensamento de morte é quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Declare comigo, pode ser em voz baixa: eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Senhor, há irmãos e irmãs que estão cansados de esperar. A fé deles está esmorecendo. As promessas parecem demorar. Renova, ó Deus, a esperança no coração do teu povo. Lembramos da tua fidelidade no passado, como está em Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Tu é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que tu fizeste na vida de Abraão, de José, de Davi, tu podes fazer hoje. Ajuda-nos, Pai, a crer mesmo sem ver. Aumenta a nossa fé. Continue em oração, confiando que Deus está trabalhando mesmo no silêncio, meus amados. Pai, este é o momento mais difícil para nós. Entregar o controle. Nós queremos ter todas as respostas, queremos saber todas as coisas, queremos saber o amanhã, mas tu és o Deus do amanhã, tu és o dono do tempo. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, Senhor, eu entrego a Ti os meus planos, eu entrego a Ti o meu futuro, eu entrego a Ti os meus filhos, eu entrego a Ti o meu casamento, eu entrego a Ti a minha saúde. Tudo está em Tuas mãos.
Não quero mais carregar esse peso sozinho. Eu coloco no altar. Entrega, meu irmão, isso agora. Tira dos seus ombros. Tira essa sobrecarga. Deixa Jesus te ajudar a carregar esse fardo. O que você está segurando com tanta força? Abra as mãos espiritualmente e deixe cair diante dele agora. Senhor, eu oro pelos lares. Nesse momento, oro pelos filhos que estão ansiosos, pelos cônjuges que estão angustiados, pelos pais que estão preocupados. Eu clamo a Ti por cada família representada aqui. Sela esta casa com o Teu sangue. Traz a Tua paz para dentro desses lares. Nós declaramos a Tua palavra sobre as nossas famílias. O livro de Josué, capítulo 24, 15, nos garante: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Teu amor envolva cada membro da nossa família, Senhor. Alcança agora todos. Que a ansiedade não tenha lugar. Que a Tua alegria seja a única força da nossa casa. Apresente agora, meu amado. Apresente agora, minha amada, o nome daquela pessoa da sua família que mais precisa de paz. Declare ao Senhor o nome dessa pessoa. Diga a Ele: Pai, nós temos irmãos e irmãs que estão passando por lutas específicas. Aos que estão desempregados e ansiosos pelo sustento, como vão conseguir comprar o pão de cada dia. Aos que estão doentes e ansiosos pela cura, sofrendo em leitos de hospitais ou até mesmo em casa. Aos que estão com o coração partido, sem esperança alguma. Tu conheces cada pedido agora. Nada escapa, Senhor, ao Teu olhar. E nesse momento, eu apresento diante de Ti todos os pedidos que foram deixados nos comentários. Cada palavra, cada clamor, cada lágrima escrita. Ouve, Senhor, o clamor silencioso de cada oração agora. Atende segundo Tua vontade e a Tua riqueza em glória. Filipenses 4,19, temos a Tua promessa que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias, por Cristo Jesus. Amém. Nós confiamos em Ti, Senhor, para o suprimento, para a cura, para a restauração. Nós confiamos em Ti, meu Deus. Agora, meus amados, vamos parar de pedir. Vamos simplesmente olhar para quem está no trono. Vamos engrandecer o nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Diga comigo: Senhor, nós Te adoramos, porque Tu és santo, 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 santo. Como os serafins proclamam diante do Teu trono. Em Isaías 6,3, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós Te adoramos porque Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim,
aquele que era, que é e que há de vir. Ó Senhor, em Apocalipse 4:11 está escrito: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai, pela Tua fidelidade. Porque mesmo quando somos infiéis, Tu permaneces fiel. Nós te adoramos pelo Teu amor incompreensível. Um amor que nos achou. Um amor que nos buscou quando estávamos perdidos. Um amor que nos amou primeiro. A minha alma te adora. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendito seja o teu nome, Jesus, pela cruz, por ter carregado as nossas dores e as nossas enfermidades. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, não há outro como Tu. Oh meu Deus, passa agora, passa no meio de nós, que o perfume da nossa adoração, Senhor, suba até Ti, como incenso suave. Recebe, Senhor, o coração sincero de cada um de nós, todas as palavras de adoração que fizemos. Obrigado, Senhor. Amados, com base na palavra de Deus, em tudo que ouvimos e oramos, vamos declarar juntos as promessas. Não são palavras minhas, são as promessas de Deus para a sua vida. Declare comigo assim: Deus me diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Eu declaro que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1. Eu declaro que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Filipenses 4:13. Eu declaro que em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4:8. Eu declaro que a maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Primeira carta de João 4:4. Então possa agora dessas bênçãos sobre sua vida, meu irmão. A ansiedade não tem mais domínio sobre nós, porque vivo sobre a graça de Deus. A partir de agora, viva sobre a graça de Deus. Oh, meus amados, ao encerrarmos este momento de oração e intercessão, quero que você leve uma verdade no seu coração. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. O que Ele começou em você, Ele é fiel para completar. A batalha contra a ansiedade pode continuar, mas agora você sabe onde está a sua fortaleza, que está em Deus. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está em segurança. Corra agora você para Ele, sempre, em todo tempo. Corra para os braços de Jesus.
graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Se você foi abençoado, se essa oração tocou o fundo mais íntimo do seu coração, deixe aqui nos comentários seus pedidos de oração. Lembre-se, nós lemos cada um e apresentamos diante de Deus. Compartilhe esse vídeo com 5 pessoas, 5 amigos, ou com alguém que você sabe que precisa dessa paz, que precisa do abraço de Jesus também. Inscreva-se no canal Missão por Amor. Agora, faz isso agora, é de graça, não custa nada. E você ainda passa a fazer parte da nossa família. Ative o sininho também, para que possamos caminhar juntos, em oração sempre. E para que diariamente possamos apresentar todos os inscritos diante do Pai. E nunca se esqueça da promessa final de Jesus para todos nós, que está em João capítulo 14, 27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você não está sozinho. Você não está orando sozinho. Meus amados, no seu coração, antes de encerrarmos, deixe registrado forte. Você não pode desistir. Você não pode parar. Não se conforme de jeito nenhum. Seja a situação mais difícil que se apresente. Se depois dessa oração a ansiedade tentar voltar, se o medo bater novamente à sua porta, volte e ouça esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Nunca se esqueça, a cura emocional, ela não é um evento, ela é um processo. A libertação não é um ponto de chegada, é um caminho diário, todos os dias. E enquanto você caminha, a palavra de Deus precisa estar renovando a sua mente todos os dias. Assim como está escrito lá em Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Cada vez que você ouvir essa oração, é como se você estivesse regando a semente que Deus plantou hoje no seu coração. É como se você estivesse fortalecendo os alicerces da sua paz. E eu quero que você saiba, no nosso canal, você não está limitado a um vídeo apenas. Nós temos outras orações e playlists completas, organizadas por temas como ansiedade, depressão, família, entre outros. Nós estamos no começo agora, mas esse é um projeto de vida. Essas orações, meus irmãos, são ferramentas que Deus colocou à nossa disposição para que tenhamos sempre um lugar de refúgio. O canal Missão por Amor é um altar de oração disponível a qualquer hora do dia ou da noite. Explore bastante o canal, navegue pelas playlists, encontre a oração que fala diretamente ao seu coração. Amém? Nunca se esqueça, enquanto você ora, nós estamos orando. Enquanto você luta, nós estamos intercedendo. Enquanto você persevera, Deus está agindo. Confie, continue firme, a vitória é certa. Ela já foi garantida na cruz do Calvário. Deus abençoe sua vida. Vamos juntos nessa missão por amor. Vamos em paz e que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e a paz na sua fé. Amém. Até o próximo vídeo.